Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva, né? Os espíritos amigos estejam conosco. E esse estudo é um estudo muito interessante, embora muito comum a nós espíritas, né? Esse tipo de conhecimento vale muito a pena, né? Bom, cuidar-se é uma lei natural, tá? Até porque cuidamos de muitas coisas, né? Cuidamos da nossa casa, cuidamos do nosso carro, cuidamos do nosso cachorrinho. Muitas vezes cuidamos até da vida dos outros. Sim. Então a gente tem a necessidade de cuidar de muitas coisas. Só que muitas vezes, em detrimento disso, nós deixamos de cuidar de nós mesmos, né? Então, o pensamento inicial é o seguinte: se eu preciso cuidar de algo, né, esse cuidar depende de mim, né? Alguma criatura depende de mim, algum objeto, alguma organização depende de mim, eu preciso estar preparado para isso. Então, as pessoas dizem: poxa, mas nós temos que cuidar do próximo, mas primeiramente nós temos que estar preparados para isso. Então, a nossa visão de cuidar-se, ela precisa iniciar por nós. Porque, afinal de contas, nós somos a segurança daquilo que nós estamos cuidando. Então, nós temos que estar preparados para isso, não é? Então, somos seres sociáveis e dotados de um corpo físico, regido pelo instinto. Nosso processo biológico ajusta constantemente pelas ações comparativas e prepositivas. Então, a gente tem uma situação também, a gente trabalha muito no termo comparativo. A gente tem que, constantemente, a gente precisa se localizar, né? E qualquer tipo de avaliação que a gente faça sobre nós precisamos criar um ponto de vista. Alguém, uma pessoa. Então a gente usa muito as preposições. Mais do que, menos que, estou melhor que, pior que. Então nós temos essa necessidade. Essa necessidade ela é instintiva, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente vai, uma das técnicas de adestramento canino, é que os animais eles trabalham com associações, né? Isso claramente a gente percebe que quando a gente quer associar uma situação a um bichinho, a gente precisa colocar algum prazer para ele, né? Quando a gente vai incentivar ele a fazer alguma coisa, nós precisamos incentivar através de uma coisa que para ele seja prazerosa. Nós também temos instintivamente, como seres animados, precisamos também desses estímulos, né? Então, quando nós temos uma situação de estarmos em termos de comparação, de associação, nós estamos sempre querendo nos compararmos aos outros, e nisso entramos na questão do julgamento. Então a gente julga, a gente acha muitas vezes que alguém representa uma ameaça para nós. Quando esse julgar ele é uma avaliação positiva, tudo bem, mas às vezes ela não pode ser tão positiva assim. Geralmente a gente julga de uma forma diferenciada, né? Então está tudo interligado. Quando os cuidados extrapolam os limites naturais, né? Quando a gente se cuida excessivamente, é porque ainda estamos inseguros. Temos medo e precisamos das autoafirmações. A gente coloca aqui, vou colocar aqui a palavra medo. O medo ele traz uma complexidade diante da nossa existência, né? O medo ele é uma situação muito necessária para nós, né? Mas ao mesmo tempo ele pode trazer algumas complicações na questão da interpretação. Vou dar um exemplo para vocês. A culpa
né? Desculpa, não é a culpa não. O ciúme é o medo de não ser amado. Isso traz uma vibração de insegurança. Eu estou falando aqui no medo na questão da insegurança, né? O egoísmo é o medo de ter menos do que os outros. Então, quando a gente tem o ego aflorado, quando a gente quer se posicionar maior do que as pessoas, é porque, na verdade, nós estamos nos sentindo menores do que essas pessoas. É uma sensação de insegurança, é uma sensação de medo. Eu coloquei também aqui a ganância. É o medo de não estar acima dos outros, porque se sente abaixo, né? É uma situação muito parecida, né? O próprio egoísmo, ele já degenera em várias situações não positivas para nós, né? A vaidade é o medo de não ser tão belo quanto os outros, né? Então a pessoa, ela se cuida, mas em termos de lei de conservação, isso é muito necessário, né? Então a gente aqui está colocando os excessos. As pessoas que são excessivamente vaidosas, né? Elas esperam muito de si próprias. Isso não é muito legal, porque nós temos uma decepção muito grande quando a gente não consegue chegar aonde nós gostaríamos de estar. Gera decepções. A gente fica muito frustrado, a gente se sente mal, não é isso? O orgulho enaltecido, né? Que é o medo de ser menos que os outros. Então a gente também tem essa questão do orgulho. Poxa, por que fulano consegue fazer isso? Por que há tanto tempo eu faço isso? O cara chegou aqui agora, já está lá na frente. O que aconteceu? Por que comigo não é assim? Né? Nós temos essa falha. É uma falha natural que nós temos de cobrar de nós mesmos. Afinal de contas, nós viemos para cá com propósitos. E esses propósitos, eles fazem com que nós nos avaliem ao tempo inteiro dessa forma prepositiva, não é isso? Nos comparando, nos colocando um pouco à frente e geralmente mais atrás, né? Tem também a questão da inveja, né? Que é o não, e o veja é ver. Eu não quero ver. A inveja é não querer ver algo. Ou seja, eu não quero ver o progresso de alguém. Eu não gostaria de ver uma situação positiva para alguém. São situações que nós estamos nos colocando em termos de avaliação, não é isso? Para quem acha tudo isso muito confuso, né? A gente está falando de medo, e o medo ele tem uma gama muito grande de pensamentos, de avaliações. O que significa exatamente o medo? Né? Onde é que se encaixa isso nas situações psicológicas? E os pensadores falam diferente e tal. Mas a gente tem que entender o seguinte: no contexto vibratório, tudo isso representa a mesma coisa. Insegurança. Tudo isso aí está somatizado com a nossa insegurança. Ou também uma falta de auto-perdão. Nós precisamos também nos perdoar. Nós temos uma necessidade muito grande de nos situarmos de uma forma natural. Entender também que muitas pessoas que estão em determinado local ou que estão um pouco além de nós, essas pessoas chegaram a este local por uma cobrança maior que ela tem sobre ela. E a questão da gente aceitar isso já nos coloca numa situação bem mais confortável, né? Menos conflitiva. Então, quando a gente consegue entender que alguém gostaria de fazer uma tarefa na nossa frente, ou que ele tem necessidade de fazer aquela tarefa além da gente, né? Normalmente a gente se frustra. Poxa vida, mas eu já faço isso há tanto tempo, né? Em casa espírita, em igreja, em organizações, acontece muito isso. Até no trabalho também, né? Dentro de casa, a pessoa está acostumada a fazer aquela tarefa. Aí chega o outro,
Mas agora quem vai fazer é o fulano. Nós temos que entender que a pauta de cobrança dele, naquele momento, está sendo maior. Isso acontece muito lá na nossa casa, ou acontece em todos os lugares também. A pessoa chega e quer fazer um trabalho, quer fazer uma atividade, quer exercer uma atividade. Então cabe a nós, os que tentam trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de compreensão, entender que aquela pessoa está naquele momento de se cobrar mais. Talvez ou porque ela se perdoa menos, ou porque ela também está um pouco, não sei como é que se fala direito, mas ela está mais atrasada, ela já era para ter feito aquilo há muito mais tempo do que nós. Né? Eu não sei aqui a nossa filosofia daqui do CELD, mas o Espiritismo em geral coloca assim: nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles alunos, né, repetentes, que estamos numa sala de aula, nós somos os mais inteligentes, nós contamos as melhores piadas, e os outros meninos que estão na série certa, eles são menores que nós, e eles estão numa situação um pouco antes da nossa. Então nós estamos já numa situação bem mais, né, disposta a fazer coisas que ainda não estão na mente deles. Então é muito importante para nós essa visão. Ela nos ajuda mais a compreender aqueles que querem estar um pouco à frente. Também é uma forma da gente se preservar. Está na lei de conservação. Tá? O trabalho gratuito no bem nos traz autoestima. E é através desse trabalho gratuito que nós fazemos, de compreender que o trabalho já toma uma outra diretriz. Eu cheguei para fazer uma atividade, eu quero fazer essa atividade, eu preciso fazer essa atividade, mas encontrei naquele local, naquela casa, naquela instituição, pessoas que querem também fazer aquela atividade. Então eu já tenho que desviar um pouco o meu objetivo, que já não é mais fazer aquela atividade. O objetivo, né, já passa a ser compreender aquele que quer fazer a atividade antes de mim, que quer fazer aquela atividade primeiro do que eu. A gente vê como muda a forma de se fazer as coisas. Então seria pura e simplesmente a gente chegar num local e exercer uma função. Mas acontece que você chega naquele lugar, exerce uma função há muito tempo, e de repente chega alguém e quer exercer a mesma função que você exerce. O que você faz? Você já entra num outro tipo de trabalho, de caridade. Permitir que aquela pessoa ocupe o seu lugar. Isso já é uma forma muito interessante da gente se posicionar numa condição melhor em relação ao que é o processo evolutivo. Não é isso? Jesus nos exemplificou isso para a gente da melhor forma possível. Porque ele tinha situações com ele, que ele estava à frente de todos os que estavam à sua volta, mas ele precisou se colocar um pouco, recolher um pouco, e ele teve que exercer a humildade o tempo inteiro. Primeiro, porque ele precisava ser compreendido. E segundo, porque ele também, pelo estado natural da sabedoria, ele já conseguia se posicionar. Então, quando a pessoa chega e fala: poxa, mas eu queria fazer aquilo ali, mas fulano já fazendo, eu estou com raiva dele. Não quero mais fazer isso não, porque fulano chegou aqui e tomou minha frente. Ah, ele chegou agora e ele era para estar lá atrás, lá, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, espera aí. Mas cadê a minha compreensão? Onde é que eu me posiciono nisso? Não é isso? Jesus tinha necessidade de executar a sua missão. Mas como espírito altamente elevado, ele precisava e possuía muita habilidade para não esmagar os seus companheiros com seus conhecimentos. Né? Ele tinha que ser cuidadosamente dosado os conhecimentos de Jesus. A forma dele falar para aquele povo, ele estava lidando com pescadores, mas ele enxergava almas.
Ele não enxergava os corpos das pessoas, a compreensão física. Então, quando ele chegava perto de alguém, ele já sabia quem aquela pessoa era. Ele tinha todos os registros automáticos já com ele nessa época. Então, ele tinha muita facilidade. Se Chico Xavier, você chegava na casa dele, ele já falava o nome da pessoa e já sabia mais ou menos qual era o problema da pessoa. Até porque o Espírito contava quem estava do lado. Imagina Jesus. Como devia ser interessante isso nessa época, né? Então, ter um convívio social, né? Jesus precisava ter um bom convívio social e exercer a moralidade com as pessoas, né? Não se distorcer. Então, nós poderíamos ter nascido sem medo, né? Seria bem melhor, a gente seria menos temerosos, menos inseguros, né? Essa propriedade de sentir medo, ela muitas vezes não nos ajuda, então a gente poderia nascer sem medo. Seria tão bom. Mas a lei de conservação é perfeita. O medo precisa estar acompanhado disso. Olha que legal. Nós temos aqui, o medo faz parte do instinto de preservação. Já começa pelo véu do esquecimento. Não me lembro de nada, eu não sei de nada. Para onde eu vou quando eu vou morrer? Estão dizendo que eu vou para tal lugar, que eu vou para o nosso lar, que eu vou para não sei aonde, mas eu não sei, eu estou na dúvida. Então eu tenho medo. Então eu preciso fazer alguma coisa para eu me sentir melhor. Essa é a nossa mentalidade básica. O medo aí já entra num aspecto, na verdade, positivo, porque ele já entra como um instinto de preservação. Outro dia eu estava dirigindo e vi um rapaz ali na Via Lagos, um mendigo, aparentemente, uma pessoa muito suja ali, com um saco nas costas. E eu passei, ele fez assim para atravessar, eu troquei de pista. E ele recuou, tal, esperou o carro passar. Eu estava com a minha esposa, olhei para ela e falei assim, engraçado, cara, você está vendo? Já imaginou se esse cara não tivesse o véu do esquecimento? Se ele soubesse que ele ia voltar para casa, se ele soubesse o que estaria esperando ele do outro lado, eu acho que ele ia arrumar um problema para a gente. É muito interessante isso, né? Porque a gente... mas o cara quer voltar para casa, tudo bem, ele vai pular na frente do carro, mas e o motorista do carro, coitado? O que vai acontecer com ele? Né? Se não acontecer coisa pior, ele vai parar numa delegacia e tal, e a viagem foi embora e tal. Então, é muito importante essa perfeição do véu do esquecimento. Nós somos mais nós mesmos, né? É igual a prova, né? Você estudou, recolhe os livros, guardem os livros que a gente vai fazer a prova. Nós estamos aqui na Terra todos com os nossos livros guardados. Nós não sabemos a matéria. Olha que interessante. Então, o medo também reflete um pouco de culpa. A culpa é o medo de não ter feito direito. É o arrependimento passado. Mas Emmanuel nos fala o seguinte: a culpa, deixa eu achar aqui. A culpa, ela marca o início de um processo de regeneração. No livro Há 2000 anos, Emmanuel é marcado como senador Públio Lentulus, marcado pela culpa. É marcado a ferro quente mesmo. Porque ele despreza a Lívia durante 25 anos. E ele a vê morrer no circo de Roma, como uma cristã, desprezada por ele. Mas ele já tinha descoberto, naquele momento, que ela era o amor da vida dele. E naquele momento que ele estava ao lado, praticamente, do imperador, ele vê todas aquelas pessoas entrando no circo de Roma. E ele reconhece Lívia pelos olhos. Mas as feras já estavam soltas. Elas chegavam, às vezes, algumas semanas sem comer. Não dava tempo de fazer nada.
Então, a partir daquele momento, que aquele homem viu aquela esposa, aquela mulher, que durante 25 anos viveu com ele, em situação de menosprezo, ele tomou completamente outro rumo na vida dele. A partir dali, as outras reencarnações foram completamente diferentes. Olha o que o sentimento de preservação é capaz de fazer na pessoa. Então, muitas vezes nós temos medo de alguma coisa, nós temos receio de alguma coisa. E muitas vezes isso é positivo para nós. É muito positivo. Nós precisamos entender que as nossas limitações, elas fazem parte desse processo. Elas nos ajudam, elas nos auxiliam. Tem um funcionário na loja lá, que ela tem problema de déficit de atenção. Ela trabalha no caixa. E quando ela está passando a compra, as pessoas falam com ela, ela não ouve, ela está ali passando a compra. Então eu sentia assim, uma certa crítica em relação a ela. Porque ela não, você não ouve, você não dá atenção aos outros, e começa a fazer graça. E eu chamei ela para conversar. E ela realmente ela foi na audiometria, estavam estudando ainda um aparelho para colocar nela e tal. No momento que eu comecei a conversar com ela, ela se emocionou. Ela começou a lacrimejar os olhos, ficou muito sensível naquele momento. E eu observei naquela hora, a minha conversa com ela mudou. Porque eu percebi naquele momento ali uma alma altamente sensível. E eu disse para ela, olha, você não está com isso à toa. Você precisa realmente ouvir menos. E tem uma outra nossa amiga lá, que ela faz o mesmo trabalho, ela trabalha no outro caixa, e ela está atenta a tudo. Eu falei, já pensou se você ouvisse igual a Yolanda? Você iria desencarnar. Ah, não, desculpa, você ia morrer. Porque ela não entendeu o que é desencarnar. Eu falei desencarnar, depois eu falei morrer. Você ia morrer. Porque a sua sensibilidade, Deus é tão perfeito na criação, que Ele coloca até os nossos limites para nos beneficiar. Então o que acontece com ela é o seguinte, ela precisa vir assim, mas ela não tem erro no caixa, ela trabalha direito, ela tem atenção, ela não erra compra, ela não erra troco. Então eu falei, então continue do jeito que você está. Ela secou os olhos e disse, mas eu tenho que voltar no médico. Eu falei, você volta no médico se você quiser. Mas o seu problema não é tanto físico assim, tá? E eu tive que explicar, porque ela é evangélica, eu tive que explicar a ela com a vida presente. Porque nos reporta situações passadas. Mas eu já coloquei para ela o seguinte, você tem um propósito, você tem um planejamento. Eu tive que falar a linguagem evangélica para ela. E eu disse para ela, você vai fazer o seguinte, você vai, dentro da sua limitação, você vai trabalhar a sua emoção. Não se preocupe mais com isso. Não se preocupe se as pessoas vão te criticar. Não liga mais para isso, não. E ela ficou muito feliz. Então, são situações, eu saí um pouquinho do assunto, para explicar até que ponto vai as nossas reflexões em função da lei de conservação. Só que quando a gente fala em culpa, aliado à culpa nós temos o remorso. É mais ou menos a mesma vibração, mas porém bem diferente. O remorso, ele é um vitimismo. É o repicar do erro incessante. Onde você não vai tomar uma resolução, você não vai criar um início para tentar resolver. Você vai ficar remoendo o problema. Você vai ficar ali o tempo todo, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito isso. Esse é o remorso. E a culpa não. A culpa é o arrependimento, reconhecimento do erro. Vamos fazer de novo. Que dessa vez vai dar certo.
Não é isso? Temos aqui o mérito das privações. As pessoas que se privam voluntariamente têm algum mérito aos olhos de Deus? Quanto mais fazeis aos outros, mais méritos tereis. Nós estamos aqui para somar com a criação. Esse princípio já nos traz automaticamente, né, nos faz evoluir. Porque quando a gente chega nesse mundo, pelo véu do esquecimento, nós já ganhamos de bônus a capacidade de perdoar. Porque cada um de nós aqui não conhecemos um ao outro, não conhecemos nossos filhos, não sabemos de onde eles vieram. Então nós já ganhamos um mérito, que é o mérito do perdão. Então, se a gente conseguisse enxergar as pessoas tal como elas são realmente, nós não as trataríamos da mesma forma e a gente também não seria tratado de forma nenhuma, muitas vezes da forma que a gente é tratado. É muito importante a gente saber isso também, né? A gente pode observar também que tem pessoas que vêm para essa terra para somar. Tem gente que vem para somar. Como é que ele soma? Tem uns que somam até parado num canto. Ele não atrapalha. Está somando. Está somando numa reunião mediúnica. É uma estaca de sustentação, fica lá parado, quietinho, em oração. Nossa, fulano vem para cá ali, não faz uma incorporação, não faz uma doutrinação, e ele está ali. Mas está somando. Né? E por outro lado, nós temos pessoas que parece que vêm para cobrar do universo. Ele quer tudo para ele. Na Lava Jato está cheio dessa gente, né? Os caras chegaram lá e quer isso, eu quero aquilo para mim, eu preciso, é meu, eu quero mais algum milhão, mas já tem, você já tem 30, não, eu quero 50. Mas você só tem 2 filhos. Não, mas eu quero 100, então. Só porque você me perguntou isso. Então a pessoa não tem noção daquilo que ela realmente precisa, daquilo que ela quer. São pessoas de talento. São pessoas que lidam com o público, que dão um banho aqui em qualquer um de nós na fala ao público. São pessoas persuasivas, são pessoas inteligentes, são pessoas que conseguem estar no meio das pessoas, dos outros, cativando. São pessoas de carisma, mas se desviaram. Se tornaram fracos pela materialidade. Então, no momento que eles estão encarcerados, poxa, hoje foi preso fulano. Não, me desculpe, mas eu costumo dizer o seguinte, ele já estava preso. Ele está encarcerado, é diferente. Ele foi agora para um sistema prisional. Mas ele já estava preso há muitos anos. Porque a materialidade é um convite à prisão. A materialidade obsessiva, compulsiva, sem nenhum tipo de cuidado, de divisão, de atenção a quem está do nosso lado, ela é uma ferramenta perigosa. É como o divórcio, né? A gente coloca aqui, tem o Evangelho, capítulo 22, segundo o Espiritismo, item 5, que fala que o divórcio é uma lei humana criada para desfazer aquilo que já está desfeito. Até porque não foi feito por Deus. Uma escolha humana. Eu escolhi ficar com fulano de tal e depois eu me arrependi, eu não quero mais ficar com ela. Não foi Deus que escolheu. Então, quando a gente fala em mérito, né, méritos de escolhas, esses méritos de Deus, eles têm uma validade, têm uma chancela. Já na questão das nossas escolhas, elas são falhas. E é por isso que existe o divórcio. E ele é permitido e natural, né? Os excessos tratam
retrata o medo da falta, além de distúrbios e doenças. Se repartimos somente as sobras, é sinal de egoísmo. Muitas vezes também a gente cuida dos nossos amados, né? A gente cuida dos nossos filhos. Eu gosto tanto do meu filho. Tem gente que coloca lá naquele postzinho lá do WhatsApp: amo minha família. É tudo muito bonito. Mas você amar a sua família, você está amando os seus interesses. É um estado de egoísmo. Gostar daquilo que está no nosso interesse não tem mérito para Deus. O mérito para Deus é a gente se esforçar naquilo que a gente não pode. Eu estou com um saco de dinheiro aqui, pego algumas moedas e dou para alguém. Mas vou continuar, vou levar o saco para casa um pouquinho mais leve. Que mérito é esse? Então, não só em relação ao dinheiro, mas em relação ao nosso tempo. Olha, se sobrar um tempo, eu vou lá na sua casa. Eu vejo isso como um menosprezo. Não, se sobrar um tempo, não. Eu vou criar um tempo para ir na sua casa. Eu vou deixar de fazer alguma coisa, eu vou diminuir o tempo de alguma coisa para mim ir na sua casa. Eu não posso esperar sobrar meu tempo. É por isso que muita gente fala assim: poxa, quando eu aposentar, eu vou me dedicar ao CELD. Eu vou ter tempo, eu vou estudar bastante, eu vou fazer 4 estudos por dia. Quero me inscrever em todos os estudos. Como diz o Divaldo Franco, isso é uma história tão cansativa. Porque a pessoa ela não consegue. É melhor aos poucos. E o tempo mais difícil de se administrar, acreditem, é o tempo ocioso. Porque quando você está trabalhando, você já está metodicamente comprometido. Então você tem poucas horas para resolver os seus problemas. Então você aproveita elas melhor. Mas quando você tem o dia inteiro para resolver não tanta coisa assim, você perde o fio da coisa. Isso acontece e é natural. Então quando a gente fala sobre a questão da aposentadoria, a gente já pensa assim porque é um processo natural. Não, eu estou criticando os aposentados. De jeito nenhum, não é isso. Eu também preciso me preparar para esse momento. E entender para mim que o tempo ocioso é difícil de cuidar. Né? Fala também sobre as privações pelo isolamento. As pessoas, né, as mortificações ascéticas, as meditatórias. As pessoas que querem subir um monte lá e ficar sozinho lá, rezando. Aí a pergunta é aqui: qual é o mérito? Perguntai para que e a quem ela serve e terei as respostas. Se a pessoa subiu lá no monte, sozinho, tchau gente, vou embora, vou ficar 2 anos lá em cima, num castelo, lá sozinho. Ele vai fazer o que para quem? A gente já sabe a resposta. Né? É igual aquela pessoa que entra para uma instituição, muda de vida, entra numa religião nova e se afasta dos amigos. Vamos num churrasco lá em casa, rapaz? Não vou não. Não vou não, porque eu não estou comendo carne, eu não estou bebendo cerveja. Qual é o problema? Você pode ir lá, comer um arrozinho, fazer um tira-gostozinho, tomar uma Coca-Cola, tomar um Guaraná. Exatamente isso que Jesus não fazia. Era se isolar. Jesus, ele estava nos ambientes mais complicados. Você vai na casa daquele fariseu que estava em cima da árvore, aquele pecador. Qual o problema? Né? Se a gente pudesse ouvir Jesus falar, né? Hoje a gente ia se apaixonar pela linguagem dele. Porque não é à toa que ele arrastava multidões. Ele devia ter chegado para alguém e falado: qual o problema dele lá? Vamos lá. Vou mostrar para aquele homem como é que a gente trabalha. Algum problema com isso? Então uma amiga nossa do trabalho me convidou para ir para a igreja frequentar
o aniversário do filho dela. Ela queria que eu fosse lá. E o pior, ela queria que eu falasse alguma coisa no microfone. Aí eu falei, calma. Ué, eu vou falar, filho. Não, mas pode falar com o pastor que ele deixa. Eu falei, vou falar. Mas quando eu falei com o pastor, eu levantei o dedo e disse que eu quero falar alguma coisa. O pastor botou o microfone atrás assim. Falei, imagina, né? O que será que esse espírita vai falar? Será que vai chamar todo mundo lá para o centro espírita dele? Eu garanto que ele... E ele é amigo nosso. Ele olhou para mim, regalou o olho. É o quê? Eu falei, não, eu queria passar uma mensagem. Ah, tá bom. Aí me deu o microfone. E eu convidei as pessoas a irem à igreja. Porque o aniversário, né, é comes e bebes. A igreja estava cheia. Falei, gente, vamos lembrar de Jesus. É uma vez por semana. A gente trabalha, a gente cuida da nossa casa, a gente cuida do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa família, do nosso carro, a gente cuida de tudo. Vamos cuidar da alma. E eu fiz um convite. O pastor pensou que eu, no final da semana, eu ia estar na igreja. Aí eu tive que, no final, chamar ele. Poxa, a gente tem um trabalho lá no grupo, você já sabe onde é. Mas esse povo está precisando de Jesus, né? Ele está assim. Falei, pois é, que legal. Eu encontrei Jesus lá na cruz, lá no Fraternidade, lá naquela roça. Que legal. Eu falei assim porque ele imaginou que na semana que vem eu estaria lá. Entendeu? Mas eu precisei fazer aquele convite. E é necessário, né? Não é isso? A gente não pode abandonar os nossos amigos, tá? Porque a gente tornou-nos espíritas. Vamos nas casas deles, vamos frequentar, vamos no aniversário, vamos para todos os lugares que a gente vai conseguir chegar lá. Falando aqui sobre alimentação, né? Temos a alimentação animal, né? A alimentação animal é para o homem contrária à lei natural. Que interessante, né? Então aí a resposta aqui, em vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Isso é bem óbvio, né? Se você é composto de carne, você automaticamente tem alguma atração por carne. Isso é natural. Né? O próprio Chico falava sobre a nossa alimentação proteica, e ele gostava de carne também. Só que é aquela coisa também, vai os excessos. A pessoa precisa lidar com os excessos. Né? Então, alimentar na carne é um processo natural e biológico. Agora, a gente tem que ter um certo cuidado com a questão da alimentação, porque os povos, né, antigos também colocaram a questão da alimentação sobre as obrigações, as legislações. E a gente tem que pensar o seguinte: uma pessoa que trabalha com obra, um pedreiro, como é que um cara desse vai ter a mesma alimentação de um escritor? Fica difícil, né? Ele vai desmaiar. Na hora que ele começar a fazer a massa, ele, pum, desmaia, vai dar desnutrição. Então, a alimentação é uma coisa muito individual. Cada um de nós temos uma individualidade, sempre observando a questão dos excessos, né? Para evitar problemas de saúde, dormir mal, ficar sonhando, né, com um monte de coisa. Tem gente que janta e come muito na janta. Eu, se eu comer na janta, eu estou ferrado. Eu não sei nem para onde eu vou, ainda bem que eu não me lembro. Mas a gente tem que observar essas coisas. Tá? E para fechar aqui, né, nós somos espíritos interligados, estamos num corpo físico regido pelo instinto. Nosso processo biológico se ajusta constantemente pelas ações comparativas e prepositivas. Os instintos são inerentes aos animais. E nós também carregamos esses instintos. Só que o nosso espírito, ele tem também, a gente precisa cuidar dele. E a forma com que ele trabalha é diferente do corpo físico. E por isso que Jesus veio e trouxe o Evangelho para nós. Para a gente saber lidar com esse equipamento que nós temos.
cuidar dele, mantê-lo, entender que para a gente poder ajudar as pessoas, nós precisamos nos preparar e nos ajudar, não só fisicamente, mas também na questão do conhecimento, na questão dos cuidados, na questão da fala, na questão dos pensamentos, porque uma coisa gera a outra. Aqui não é questão da santificação, a gente não consegue ser santo, mas a gente lembrar que a gente, olha, eu estou aqui, não, peraí, deixa eu voltar para cá, eu posso ir no carnaval, sem problema nenhum, chego lá, está todo mundo alegre, feliz, que bacana, e vou para casa. Não vou no carnaval não, vou não, porque lá a espiritualidade está complicada. Vai da pessoa, se a pessoa, tem gente também que se sente mal, então também é uma questão a ser avaliada, tá? Mas as privações, elas precisam ser dosadas para a gente, né, evitar sofrer muito, né? Agora, a cooperação incondicional é tudo que a gente pode fazer. A gente colocar o nosso tempo da forma melhor possível, conciliar as ações gratuitas, tá? Isso aí que vale a pena para o nosso coração e nos traz méritos até para nós mesmos, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? E que Jesus nos abençoe. Bom.